E hoje vamos aqui no hashtag Partiu Aprender essa bagaça, aprender um pouco sobre filosofia e sobre metafísica. E quando eu falo de metafísica, eu estou falando basicamente de racionalismo versus empirismo. E todo mundo costuma retratar primeiro o racionalismo, mas como eu sou do contra, eu vou lá no empirismo primeiro e depois para o racionalismo. Caso seja necessário algum conceito do racionalismo, eu vou explicar esse conceito de maneira simples aqui nesse vídeo de empirismo, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o racionalismo. Então vamos lá. Bom, é importante ressaltar que nesse slide aqui eu não vou falar sobre Bacon, porque eu posso fazer depois, né, Bacon. Inclusive ficou até um quadradinho aqui sem espaço. Teria dado até para mim fazer um quadrado redondo, para tu ver aí, viu? Ficou um espaço aqui, né? Eu poderia ter colocado Bacon. Mas enfim, a lepra mental foi maior. Vamos então aqui falar de John Locke primeiro. Bom, John Locke. John Locke, ele critica as ideias inatas. Para quem não sabe o que é ideia inata, é necessário estudar o racionalismo. Mas como eu estou, teoricamente, tentando ensinar, eu não vou mandar você estudar racionalismo para ver esse vídeo aqui. Então vamos lá, o que diabo aqui é ideia inata? A ideia inata é aquela ideia que, segundo Descartes, que é um filósofo racionalista, o principal filósofo racionalista, a ideia inata é aquela ideia que já nasce com você. Por exemplo, o que vem ao caso aqui uma ideia que nasce comigo? Deixa eu ver aqui. Sei lá, vamos supor que nasceu comigo a ideia de que eu sou o melhor jogador do mundo. Nasceu comigo essa ideia, então é uma ideia inata. Nasci, cresci e essa ideia já está na minha cabeça. Beleza. John Locke, ele acredita que a alma é uma tábula rasa. E que bagaça é essa de ser tábula rasa? Tábula rasa, basicamente, a gente pode comparar como sendo papel em branco. Esse papel em branco, ele vai ser aos poucos preenchido. Aos poucos a gente vai conseguir ter a capacidade de escrever. Ninguém pega um papel e já sabe escrever na primeira vez que pegou um papel, uma caneta, um lápis e sabe escrever. Ninguém sabe fazer isso. Mas todo mundo, ou basicamente a maioria das pessoas, aprendem a fazer isso. E para que a gente consiga escrever nesse papel, é necessário que a gente tenha conhecimento. E como é que a gente vai adquirir o conhecimento? Está bem aqui escrito, ó. A gente adquire conhecimento quando a gente tem a experiência do sensível. A gente tem que viver uma coisa para ter o conhecimento. Vamos supor o seguinte. Tô lá com uma menina. Bacana. Aí eu vejo a menina lá com outro carinha. Beleza. Tive a experiência do chifre e agora eu tenho o conhecimento de que aquela menina não gostava de mim. Beleza? É tipo isso aí. John Locke ele vai enfatizar o papel do objeto, enquanto que o René Descartes vai enfatizar o papel do sujeito. Eu vou falar um pouco mais dessa ênfase do papel lá quando eu falar de racionalismo, quando eu falar de René Descartes. Beleza? John Locke ele diz que a origem das ideias pode se dar de duas formas, através da sensação ou através da reflexão. Através da sensação, a gente vai expor as qualidades, e essas qualidades podem ser primárias ou secundárias. As qualidades primárias são aquelas objetivas, são aquelas que não vão mudar. Por exemplo, sei lá, solidez. O objeto é sólido, beleza. Repouso, está parado. Bacana. Extensão. Extensão. O que é extensão? Tamanho. Bacana. Secundária. Aquelas coisas que vão mudar de pessoa para pessoa. A cor. Eu posso enxergar bem aqui nesse slide, essa cor aqui sendo rosa, mas na verdade é laranja. Né? Talvez seja laranja, eu não sei, né? Afinal, isso aqui é o quê? É uma qualidade secundária. Cada um vê o que quer ver. Sabor também é uma qualidade secundária. Posso comer lá meu estrogonofe e tá simplesmente fantástico. Ou eu posso comer se tá simplesmente uma coisa assim, bem dessaborosa, né? Nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Reflexão é quando a gente consegue reunir as ideias. Como é que a gente reúne essas ideias? A gente pega uma ideia, a gente coordena, a gente junta, a gente compara, aliás, a gente distingue. A gente coordena, a gente compara, a gente distingue. Então, a partir dessa reflexão, a gente pode dizer o seguinte: ideias simples
e mais ideias simples, eu tenho uma ideia complexa. A partir do momento que eu pegar uma ideia simples e juntar várias ideias simples, eu posso ter uma ideia complexa. Não há ideias claras e distintas. Vou falar disso aqui também no vídeo do racionalismo. Não conhecemos a essência das coisas. A gente não conhece a essência das coisas. E John Locke acredita em Deus? Bom, eis a questão. Eu vou tentar explicar da maneira mais fácil que eu encontrei no livro. Né? O livro, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o livro que eu usei para estudar. Vamos lá. O puro nada não produz um ser real. Ora, a gente pode dizer que é um ser real. Claro que sim. A gente está aqui na Terra. Mas, e se fosse Descartes que estivesse falando isso? A gente poderia dizer que a gente é um ser real? Não sei. Vou falar no próximo vídeo. Então, é o seguinte. Se a gente é um ser real, é porque a gente existe. Mas a gente não existe desde que o mundo foi criado. Não. Tinha dinossauro antes. A gente não conviveu com dinossauro. Então a gente teve um começo. E como é que a gente teve um começo? A gente teve um começo porque algo produziu a gente. E que coisa é essa que produziu a gente? Só pode ser um ser divino. Tem que ser um ser eterno. E qual é o ser eterno que existe? É Deus. Logo, Deus existe. Entendeu? Vou falar então de outro filósofo empirista, David Hume, ou Strume, como você quiser falar. David Hume. Vamos lá. Ele diz que é necessário uma observação e generalização. Como é que eu posso explicar isso? Você simplesmente vai observar e depois vai pensar em algo que seja genérico. Aliás, genérico não. Corta essa palavra genérico. Geral. O conhecimento, ele vem da percepção. O conhecimento se inicia com essa percepção. E essa percepção tem que ser individual. Essa percepção pode ser através da impressão ou da ideia. É muito simples, galera. O que é sentir? É ter a impressão. O que é pensar? É ter a ideia. Como é que eu posso dar um exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu estava lá fazendo o meu petit gâteau. Né? Vamos lá, vamos ter uma influência aqui do MasterChef, o melhor programa do Brasil. Estava lá fazendo meu petit gâteau e por algum motivo eu me queimei. Ao me queimar, eu consegui sentir, eu tive a impressão. A partir do momento que eu tenho a impressão, se eu posteriormente, 3 anos depois, pensar, né, naquela queimadura que eu sofri, eu tive a ideia, né? Porque para você pensar, é necessário você sentir antes. Para você ter a ideia, é necessário ter a impressão. Agora, vamos supor que eu nunca me queimei na minha vida. Eu consigo pensar no que é queimadura? Acho que não. Segundo David Hume, não. Você pode ter uma opinião diferente. Assim como eu posso ter uma opinião diferente. Não vem ao caso agora. Então, dizemos o seguinte. A impressão é anterior à ideia. Logo, sem a impressão, não há ideia. Se não há ideia antes da impressão, é porque não há ideia inata. É impossível a gente nascer, segundo David Hume, com uma ideia que já estava nos nossos pensamentos quando a gente nasceu. Para fechar, então, David Hume, a gente tem que saber que a ideia é complexa, assim como para John Locke, é uma associação, né? Lá, no John Locke, a gente pegou uma ideia simples, somou com uma ideia simples, outra ideia simples, deu uma ideia complexa. Aqui é basicamente a mesma coisa. A gente vai associar ideias, a gente vai combinar ideias. É por causa disso que a gente consegue pensar no centauro. Tu viu um centauro na tua vida? Nunca. Mas tu viu, tu viu um cara. Com certeza tu viu um cara. E tu viu centauro é o quê? Centauro é um bode. Tu viu um bode também. Tu pegou o bode, cortou no meio, tacou lá o homem do tronco para cima, tu sabe que é um centauro. Tu imagina que é um centauro. Tu já viu uma montanha de ouro? Não. Mas tu viu lá no Tio Patinhas? O quê? Uma montanha de ouro. Como é que tu viu uma montanha de ouro? Como é que o cara pensou em uma montanha de ouro? Simplesmente ele sabe que existe uma montanha. E ele sabe que existe o ouro. O que ele imaginou? Uma montanha de ouro. A gente associou ideias. A gente combinou ideias. E a fada? Tu viu a fada? Não.
Esse exemplo aqui é até parecido com o que eu vou dar no próximo vídeo de racionalismo, né? Vou dar o mesmo exemplo da fada para a gente ver como é que funciona lá. Basicamente é a mesma coisa, né? A gente consegue pensar numa mulher, a gente consegue diminuir o tamanho dessa mulher. A gente consegue pensar numa asa. Posso pegar uma asa de um pombo. Posso pegar uma asa de uma borboleta. Posso rasgar essas asas e colocar na mulher, não posso não? Posso, tem uma fada. É isso, galera. Então, se gostou aí, clique em gostei. E vamos lá, hashtag partiu. Vamos aprender todas essas bagaças.